Olá pessoal, bem-vindo a todos a mais um curso aqui do Mileta Academy. E bom pessoal, hoje a gente vai iniciar aqui uma série de cursos que eu vou fazer falando um pouco da nossa contemporaneidade, analisando os nossos desafios, principalmente tecnológicos, né, que eu acho que é a grande questão que está pairando na cabeça de todos hoje, né? A questão tecnológica das máquinas, inteligências artificiais, como que isso vai funcionar, quais são os perigos, quais são os avanços, né? Então vamos discutir um pouco isso aqui numa série de aulas. Hoje, na primeira aula, eu vou fazer uma introdução, né? Uma introdução ao desafio que nós temos, que nós estamos enfrentando. Então eu vou falar um pouco de tudo, digamos assim, né? Vou falar um pouco de política, vou falar um pouco de economia, mas conforme as aulas forem passando eu vou focando mais especificamente em cada assunto, tá bom? E bom, para a gente iniciar, pessoal, acho que uma coisa que já ficou bem clara, sobretudo para nós que vivemos hoje no século XXI, é que nós como humanos, né, nós pensamos em forma de narrativas, né, e não de fatos. Então a gente não pensa em forma de número, de equação, né? A gente não pensa de uma forma lógica, nós pensamos de uma forma muito orgânica. Então nós tendemos a mais ir para uma história bem contada do que para um fato mal apresentado, certo? E no sentido de narrativas, quanto mais simples essa narrativa for, melhor, tá? Então toda pessoa, grupo ou nação, eles têm as suas próprias lendas, seus próprios mitos, né? Suas próprias retóricas passadas de geração em geração. Só que durante o século XX, as elites globais de Nova York, por exemplo, de Londres, de Berlim, Moscou e outras, elas formularam, digamos que, três grandes narrativas que pretendiam explicar o mundo inteiro, né, todo o passado, predizer o futuro do mundo inteiro, né, não se limitando somente ao Ocidente ou algo assim, mas sim da questão global toda. Então nós tivemos a narrativa fascista, a narrativa comunista e a narrativa liberal, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela derrotou a narrativa fascista. E do final da década de 40 até o final da década de 80, o mundo se tornou um campo de batalha entre as duas narrativas que sobraram, né? A narrativa liberal e a narrativa comunista. Depois disso, depois de 1980, a narrativa comunista começou a entrar em colapso, né, e a liberal começou a prevalecer no mundo todo, né, como a principal forma, o principal guia do passado humano e o manual indispensável para um futuro também, né, um futuro bem desenvolvido, de riquezas e abundâncias. Ou pelo menos é assim que parecia a elite global na época, tá? Então, essa narrativa liberal, ela celebra o valor, por exemplo, e o poder da liberdade. Ela diz, né, ela nos incita a entender que durante milhares de anos a humanidade viveu sob grandes regimes opressores, o que não é de total mentira, né? Realmente vivemos em diversos impérios, diversas ditaduras já tivemos, né? Essa narrativa ela diz que a gente vivia sob esses regimes opressores que concediam alguns poucos direitos políticos ao povo, né, algumas oportunidades econômicas, algumas poucas liberdades individuais e, sobretudo, mais rigorosamente, elas restringiam os movimentos dos indivíduos, né, das ideias e dos bens materiais, sobretudo. Né. Só que as pessoas, então, só que a narrativa continua e ela diz que as pessoas lutaram então por sua liberdade, né? E passo a passo a liberdade se firmou no mundo. Regimes democráticos tomaram o lugar de ditaduras brutais. A livre iniciativa do mercado superou as restrições econômicas. As pessoas aprenderam a pensar por si mesmas, a seguir o próprio coração, as próprias vontades, em vez de obedecer às ordens de sacerdotes ou de tradições inflexíveis. Então, teríamos construído estradas de acesso livre, pontes sólidas entre nós, aeroportos movimentados, para substituir os muros, os fossos, as cercas de arame farpado que tínhamos criados no século passado. Então essa narrativa liberal, lógico que ela reconhece que nem tudo vai bem, tá? E que ainda há certos obstáculos para serem superados, né?
Grande parte do nosso planeta, por exemplo, é dominada por alguns tiranos ainda, né? E mesmo nos países mais liberais, com maiores índices de liberalismo, de liberdade, muitos cidadãos ainda sofrem com pobreza, com violência, com opressão, tá bom, pessoal? Mas pelo menos, continua a narrativa, né? Eu tô falando da narrativa liberal, tá? Mas pelo menos sabemos o quê? Sabemos o que fazer, né? Para superar esses problemas. Nós precisamos dar às pessoas cada vez mais liberdade, né? Precisamos proteger os direitos humanos, garantir que todas as pessoas possam votar, estabelecer um mercado livre, né? Permitir que os indivíduos, as ideias e sobretudo os bens se movimentem pelo mundo, né? De maneira mais rápida e fácil possível, né? Então, segundo essa panaceia liberal, esse mundo ideal do liberalismo, né, que é aceita com algumas variações do Bush ao Obama, né, por mais diferente que eles pensem, então, segundo essa panaceia, se nós simplesmente continuarmos a liberalizar e globalizar os nossos sistemas políticos e econômicos, o resultado vai ser uma paz e uma grande prosperidade para todos, né? Então, os países que se negarem a seguir esse caminho, essa marcha do progresso liberal, eles vão eles sofrerão as consequências, né, até que eles também se iluminem e abram as suas fronteiras e liberalizem a sua sociedade, sua política, seus mercados, tá bom? Então pode até levar um tempo, né? Mas no fim de tudo, a Coreia do Norte, o Iraque, El Salvador, todos vão parecer a Dinamarca, né? Ou o estado de Iowa, nos Estados Unidos, né? Então, nos anos 1990 e 2000, essa narrativa virou um mantra, certo? Todos começaram a repetir essa narrativa global, que se você der liberdade, der uma economia competitiva, der isso e aquilo, você vai gerar o ideal, né? Nós vamos viver felizes, vamos gerar cada vez mais riqueza, todo mundo vai viver bem e etc. Então, muitos governos nessa época, do Brasil à Índia, inclusive, né? Elas começaram a adotar essas receitas liberais numa tentativa meio de se juntar a essa marcha inexorável da história. Os que não adotavam essas práticas pareciam fósseis de uma era que já não existia mais. Por exemplo, né, em 97, o presidente dos Estados Unidos da época, Bill Clinton, ele repreendeu, né, ele criticou o governo chinês que recusava liberalizar a política chinesa, né, e colocou eles do lado errado da história, foi o termo que ele usou, né. Contudo, desde a crise de 2008 que tivemos no Ocidente, com o estouro da bolha imobiliária, toda a questão que sofremos aqui também no Brasil, né, não foi só uma questão americana ou europeia, sentimos aqui, né, o que o nosso presidente na época chamava de uma marolinha que ferrou um monte de gente, né? Mas enfim, desde essa crise financeira, pessoas no mundo inteiro estão cada vez mais desiludidas com essa narrativa liberal, de que as coisas vão dar certo, né? De que se dermos mais liberdade, criarmos um mercado mais competitivo, etc., vai dar tudo certo. Então, muros e sistemas protecionistas estão de novo em alta, tá? O governo está crescendo já há alguns anos uma resistência à imigração, né? A acordos comerciais, governos que supostamente são democráticos, eles estão começando a sentir a pressão da população, né? Eles estão começando a solapar a independência do próprio sistema judiciário, por exemplo. Eles começam a restringir a liberdade da imprensa, né? A gente aconteceu isso no Brasil nos dois governos, tanto o último que a gente teve quanto o atual, né? Eles começam a enquadrar toda a oposição como traidores, como algo maquiavélico. Então, esses líderes com mão de ferro, digamos assim, que estão em países hoje como a Rússia e a Turquia, eles ensaiam até novos tipos de democracias que não são liberais e são francas ditaduras, certo? Então, hoje em dia, poucos conseguiriam declarar o mesmo que o Bill Clinton, né? Com todas as letras de que o Partido Comunista Chinês está do lado errado da história.
O ano de 2016, por exemplo, né, que foi marcado pelo voto pró-Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia ali na Grã-Bretanha, e é também marcado pela ascensão do Trump nos Estados Unidos, representa um momento em que essa onda de desilusão com a narrativa liberal atingiu o cerne dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, tá? Sobretudo não só dos Estados Unidos, né, mas da América do Norte como um todo. Então, enquanto há poucos anos atrás os americanos, os europeus ainda tentavam libertar o Iraque, né, a Líbia pela força das armas, muita gente no Kentucky, no New Yorkshire estava ali, né, estava apoiando, e agora eles consideram essa visão liberal indesejável e até inatingível, tá? Então, alguns descobriram, né, o gosto, digamos assim, o apreço pela velha ordem mundial, né? Eles simplesmente não querem mais abrir mão de seus privilégios raciais, nacionais ou até privilégios de gênero. Outros concluíram, de maneira certa ou de maneira errada, que liberalização e globalização são uma grande farsa, né? Que confere poder a uma elite minúscula em dispêndio da massa, né, às expensas da massa. Então, em 1938, por exemplo, foram oferecidas 3 narrativas aos seres humanos que eu citei, né, a fascista, a comunista e a liberal. E nós tivemos foram oferecidas essas 3 narrativas para que os seres humanos escolhessem uma. Em 1968, só 2 continuaram em voga, né? Já em 98, uma única narrativa parecia existir, que era a liberal. Agora, em 2023, pessoal, nós chegamos a 0. Né? Chegamos a 0 um pouco antes, já em 2018, 2016. Né? E não é talvez de se admirar que as elites liberais que dominaram grande parte do mundo nas décadas mais recentes, elas tenham entrado num estado de torpor, de choque, de desorientação também, tá? Ter uma só narrativa é a situação mais cômoda que existe, tá? Porque está tudo perfeitamente claro, né? Ser deixado de repente sem nenhuma narrativa é algo aterrador. Nada mais faz sentido, nada mais é justificado, certo? Então, um pouco como a elite soviética na década de 1980 também se sentiu, né? Os liberais, eles não compreendem como a narrativa se desviou do seu curso pré-ordenado, digamos assim. Então falta para os liberais um prisma alternativo para interpretar a realidade, né? Porque você não consegue entender porque a narrativa liberal falhou analisando ela a partir da narrativa liberal. Então falta essa plasticidade de pensamento em muitos liberais, infelizmente, para entender como nem tudo deu certo, né? Nem tudo foi as mil maravilhas. Então, essa desorientação está fazendo esses liberais pensar em termos cada vez mais apocalípticos, né? Como se o fracasso da narrativa liberal em chegar ao seu final feliz, né, em seu mundo ideal, só possa significar que ela está sendo arremessada para o Armagedon, então, né? Então, incapaz de constatar essa realidade, a mente acaba criando cenários catastróficos. Então, como a pessoa que imagina, né, que tem uma forte dor, já é dor de cabeça ali, é um sintoma de um tumor cerebral terminal, muitos liberais também começaram a temer que o Brexit e a ascensão do Trump ou de Bolsonaro aqui no Brasil pressagiam talvez o fim da civilização humana, né, algo assim. Então, essa sensação de desorientação e catástrofe, ela é aumentada pelo ritmo da aceleração da disrupção tecnológica, né? O sistema político liberal, ele foi construído e tomou forma durante uma era industrial e foi feito para gerir um mundo que era cheio de máquinas a vapor, refinarias de petróleo, né, aparelhos de televisão. E agora ele tem encontrado uma dificuldade de lidar com essas revoluções em curso na tecnologia da informação, da biotecnologia que vem acontecendo. Então, políticos e eleitores atuais, eles mal conseguem compreender as novas tecnologias, né? Quem dirá regular o potencial destrutivo e explosivo delas. Então, a partir da década de 90, a internet mudou o mundo. Isso é um fato. Ninguém acha que é louco de discordar disso, né?
Mas a revolução da internet foi dirigida mais por engenheiros do que por partidos políticos, certo? Então você alguma vez já percebeu, já votou em qualquer coisa, né, que concerne a internet, né? Você já decidiu quem que é o dono da internet? Não existe isso, né? Então o sistema democrático ainda está se esforçando para entender o que aconteceu ali com a internet. E ele está mal equipado para lidar com os próximos choques que já estão acontecendo, né? Como o advento da inteligência artificial, a revolução da tecnologia de blockchain, desculpa. Os computadores, por exemplo, eles já tornaram o sistema financeiro tão complicado que poucos humanos hoje são capazes de entender. Com a evolução da inteligência artificial, talvez logo a gente chegue num ponto em que as finanças não façam mais sentido nenhum para os humanos, né? E o que isso vai fazer com o nosso processo político, digamos assim, né? Qual que é os impactos disso? Dá para imaginar um governo que aguarda, né, humildemente que um algoritmo aprove o orçamento ou a nova reforma fiscal dele? Difícil, né? Enquanto isso, as redes peer-to-peer, né, do blockchain e redes de criptomoedas, como o Bitcoin e vários outros que tem hoje, elas poderão renovar completamente o sistema monetário, né? De modo que reformas fiscais radicais vão ser inevitáveis, né? Não vão ser mais uma opção. Então, por exemplo, a cobrança de imposto sobre o dólar pode se tornar impossível ou até irrelevante, né? Porque a maior parte das transações não vai envolver um valor de câmbio claro e definido ali para uma moeda nacional, né? Ou qualquer moeda em geral, no caso. Portanto, os governos talvez tenham que inventar um imposto totalmente novo, por exemplo, né? Talvez um imposto sobre informação, né? Que vai ser o ativo mais importante na economia do século XXI, é a informação, né, pessoal? E também a única coisa que vai ser trocada em numerosas transações, né? Então, será que o sistema político vai conseguir lidar com essa crise antes de ficar sem dinheiro? Não sabemos, né? Ainda mais importante do que isso, as revoluções gêmeas, né, da tecnologia e da informação e da biotecnologia, elas podem reestruturar não apenas as economias e as nossas sociedades, mas também os nossos corpos e mentes, né? Então a gente está falando de um negócio muito mais embaixo, né? O ponto é mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, no passado, por exemplo, nós humanos aprendemos a controlar o mundo exterior a nós, né? Nós humanos tínhamos pouco controle sobre o nosso mundo interno e começamos a controlar tudo que podíamos sobre o mundo externo, certo? E a gente sabia então como construir uma represa, interromper o fluxo do rio, né? Mas nós não sabíamos interromper o envelhecimento do corpo, por exemplo. A gente sabia projetar um sistema de irrigação, mas não tinha ideia de como projetar um cérebro. Então, se os mosquitos zumbiam nos nossos ouvidos e perturbavam o nosso sono, a gente sabia matar mosquito. Mas se um pensamento zumbi na nossa mente e nos mantém acordados à noite, a maioria de nós não sabe matar esse pensamento. Então, as revoluções na biotecnologia e na tecnologia da informação vão nos dar um controle sobre o mundo interior também. E vão nos permitir arquitetar, né, e fabricar a nossa própria vida. Então vamos aprender a projetar cérebros, a entender a duração da vida, eliminar pensamentos segundo nossas próprias vontades. E ninguém sabe quais que vão ser as consequências disso, né? Humanos, eles sempre foram muito melhores em inventar ferramentas do que em usar essas ferramentas de maneira sábia, né? Então é mais fácil a gente manipular um rio construindo uma represa do que prever todas as complexas consequências, né, que isso vai trazer para um sistema ecológico a longo prazo, por exemplo. Então, da mesma forma, vai ser mais fácil a gente redirecionar o fluxo da nossa mente do que predizer o que isso vai fazer com a nossa psicologia pessoal ou com o nosso sistema social, né? Então, no passado, nós adquirimos o poder de manipular o mundo da nossa volta e de remodelar o planeta inteiro. Mas como não compreendemos a complexidade da ecologia global, essas mudanças que nós fizemos comprometeram também todo o sistema ecológico. Nós estamos sentindo isso hoje, sobretudo aqui no Brasil, né? O calor que está em São Paulo é absurdo, no Rio também, né? Em vários outros. Estamos com
com desertificações de algumas partes da Amazônia. Estamos num cenário catastrófico, né? Nós tivemos como fala? Não é tufão, é tornado no sul, né? Alagou a cidade inteira. Então, assim, tá acontecendo algo muito grave e já faz algum tempo, tá, pessoal? Então, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? Mas, enfim, continuando aqui, tudo isso que está acontecendo é por causa de que a gente foi fazendo mudanças que comprometeram todo o sistema ecológico. Então, no século que vem a biotecnologia e a tecnologia da informação nos dando o poder de manipular o mundo dentro de nós e de nos remodelar, né? Mas por que então a gente não compreender a complexidade da nossa própria mente, né? As mudanças que a gente faz, o que pode afetar o nosso sistema mental? Deixa eu só pedir uma coisa aqui, pessoal. Pega o carregador e coloca aqui para mim, por favor. Obrigado. Então, como eu estava falando, as revoluções em biotecnologia e em tecnologia da informação, elas são feitas por engenheiros, são feitas por empresários, cientistas, né? E essas pessoas, elas têm pouca consciência das implicações políticas dessas decisões que elas estão tomando, né? E certamente também não representam ali ninguém, né? Então, os parlamentares e partidos, será que eles vão ser capazes de assumir essas questões, né? No momento, está parecendo que não. Então, o poder disruptivo da tecnologia nem chega a ser uma prioridade numa agenda política de qualquer país hoje, né? Por exemplo, a gente pega as últimas corridas presidenciais brasileiras, as últimas corridas presidenciais dos Estados Unidos também, europeias, ninguém falou sobre inteligência artificial, né? A gente está preocupado com fake news, a gente está preocupado com... Em 2016, dos Estados Unidos, teve o escândalo dos e-mails da Hillary, né? Enfim, e apesar de tudo que se fala sobre o fechamento dos postos de trabalho, né, sobre os impactos da inteligência artificial, nenhum candidato, né, mencionou o impacto potencial dessa automação. Então o Trump, por exemplo, ele avisou os eleitores em 2016 lá que os mexicanos e os chineses iam tomar os empregos, né? Portanto, eles deveriam construir um muro para fechar a fronteira mexicana. Só que ele nunca avisou os eleitores dele que os algoritmos iriam roubar o seu trabalho, né? Nem sugeriu que se construísse um sistema de proteção cibernético na fronteira ali com a Califórnia. Então esse pode ser um dos motivos, embora não o único motivo, pelo qual até mesmo os eleitores no coração do ocidente liberal ali estão perdendo a fé na narrativa liberal também e também no processo democrático, tá, pessoal? Então as pessoas comuns, talvez elas não compreendam a inteligência artificial e a biotecnologia, mas elas percebem que o futuro está deixando elas para trás. Então a condição de vida de uma pessoa comum na União Soviética, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos de 1938, talvez fosse sombria mesmo, miserável muitas vezes. Mas sempre estavam dizendo para elas que elas eram a coisa mais importante, né, do mundo. Né, que ela era o futuro. Né? Contando, é claro, que você não fosse uma pessoa judia ou africana. Aí você não era considerado uma pessoa normal. Né? Mas enfim, a pessoa que vivia nesses lugares, nessas épocas, ela olhava os pôsteres de propaganda que tipicamente mostravam ali mineradores, operários siderúrgicos, né? Donas de casa em poses heróicas sempre, e ali elas se viam, né? Elas pensavam, pô, eu tô naquele pôster, eu sou o herói do futuro, né? Já em 2018, 2023, hoje, 2018 que eu tô falando que é quando teve nossas eleições ali, né? As eleições de Bolsonaro, que foi e as eleições de 2022 também, foi uma puta revolução política, né, no país. Então, nesses anos, a pessoa que hoje olha para as políticas do governo, para o que está acontecendo no mundo, ela se sente cada vez mais irrelevante, né? Então tem um monte de palavras misteriosas brotando em tudo que é lado, né? Sendo despejadas na sua cabeça. TED Talk, podcast, think tank governamental, né? Conferência de alta tecnologia, globalização, blockchain, engenharia genética, inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Que eles chamam, para complicar, machine learning, né? Então é tudo para complicar, né? E as pessoas comuns, elas bem podem suspeitar que nenhuma dessas palavras tem nada a ver com elas. Então a narrativa liberal,
é sobre pessoas comuns. Como ela pode continuar a ser relevante num mundo de ciborgues, por exemplo, ou de algoritmos em rede? Então, no século XX, as massas se revoltaram contra a exploração. Buscaram traduzir o seu papel vital na economia em poder político, certo? Né, com as grandes revoluções, sobretudo francesa ali, que teve, etc. Agora as massas, elas temem a irrelevância. Né? Elas querem freneticamente usar o seu poder político restante antes que seja tarde, antes que se tornem irrelevantes. O Brexit e a ascensão do Trump, né, que eu já citei algumas vezes aqui, eles podem demonstrar uma trajetória contrária à das revoluções socialistas tradicionais, por exemplo. Né? Porque nas revoluções russa, chinesa e cubana, essas revoluções elas foram feitas por pessoas que eram vitais para a economia, né? Mas as quais não tinham um poder político. Já hoje em dia, em 2023, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, seja onde for, as pessoas ainda têm um poder político, mas temem estar perdendo seu valor na economia, né? Já talvez quando adentramos mais dentro do século XXI, as revoltas populares se tornem cada vez mais dirigidas não contra uma elite econômica, né, que explora as pessoas, mas contra a elite econômica que já não mais precisa dessas pessoas. A gente está falando de outra questão, né? Talvez seja uma batalha perdida, inclusive, porque é muito mais difícil você lutar contra a irrelevância do que contra a exploração. Porque dentro da exploração há algo que precisa de você. A irrelevância, ninguém mais precisa de você. Enfim, pessoal. Mas assim, pra gente sair um pouco desse pessimismo, digamos assim, é bom lembrar que essa não é a primeira vez que a narrativa liberal enfrenta uma crise de confiança, tá? Desde que essa narrativa passou ali a exercer uma influência global, já na segunda metade do século XIX, ela tem passado por crises periodicamente, né? A primeira era da globalização e da liberalização, ela termina no banho de sangue da Primeira Guerra Mundial, se a gente for pensar, né? Quando a disputa geopolítica ali imperial interrompe, na verdade, precocemente a marcha global para o progresso, que era o que se acreditava que estava acontecendo, né? Então, nos dias seguintes ao assassinato ali do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, constatou-se que as grandes potências se acreditavam muito mais no imperialismo do que no liberalismo ainda, né? Em vez de unir o mundo mediante um comércio livre e pacífico, elas se concentraram em conquistar uma fatia maior do mundo pela força bruta, né? Só que o liberalismo sobreviveu a esse momento de Francisco Ferdinando e emergiu desse caos todo ainda mais forte do que antes, né? Prometendo que aquela era a guerra para pôr fim a todas as outras guerras, né? É o que foi dito na época. E a carnificina sem precedente que havia supostamente ensinado ao gênero humano o quão terrível é o preço do imperialismo, né? E agora, enfim, a humanidade estava, enfim, de novo pronta para criar a nova ordem mundial, que é baseada em princípios de liberdade e de paz. E depois vem o momento de Hitler. Nos anos de 1930 e no início de 1940, quando o fascismo pareceu que por um instante era invencível. A vitória sobre essa ameaça apenas levou à próxima crise, que é durante o momento de Che Guevara, né? Entre as décadas de 1950 e 1970, que parecia novamente que o liberalismo estava nas últimas e que o futuro pertencia de vez ao comunismo, que Marx tinha razão, né? E no fim, foi o comunismo que entrou em colapso. O mercado provou que era mais forte do que a Gulag. Mais importante do que isso, talvez, a narrativa liberal provou ser de longe a mais flexível e dinâmica do que qualquer uma de suas concorrentes, né? Triunfou sobre o imperialismo, sobre o fascismo e sobre o comunismo ao adotar algumas de suas melhores ideias de práticas também, tá? Em particular, a narrativa liberal aprendeu com o comunismo a expandir o círculo de empatia e dar valor, além da liberdade, à igualdade também. Então, no começo, a narrativa liberal se preocupava principalmente com as liberdades e privilégios de homens europeus de classe média, né? E parecia completamente cega a uma situação difícil de trabalho ali da classe trabalhadora, né? Das mulheres, das minorias, dos não ocidentais, enfim, né?
E quando em 1918 as vitoriosas Inglaterra e França falavam com empolgação sobre liberdade, elas não tinham em mente os súditos dos seus impérios, né? Que eles tinham, que ainda naquela época existiam muitos impérios franceses ainda, né? Ingleses e franceses. Então, por exemplo, né? As demandas dos indianos por independência só tiveram como resposta um massacre, né? Que ficou conhecido como massacre de Amritsar, né? Que é em 1919 que aconteceu, no qual o exército britânico ali assassinou centenas de manifestantes desarmados. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, os liberais ocidentais eles ainda tinham dificuldade em aplicar os seus supostos valores universais a povos não ocidentais. Assim, em 1945, né, quando os holandeses saíram de 5 anos de uma brutal ocupação nazista, uma das primeiras coisas que os holandeses fizeram foi mobilizar um exército e enviar eles para o outro lado do mundo para reocupar a ex-colônia da Indonésia. Se em 1940 os holandeses cederam a própria independência, após pouco mais de 5 dias de batalha, eles combateram por mais de 4 longos e amargos anos para suprimir a independência da Indonésia. Então não surpreende a gente que muitos movimentos de libertação nacional por todo o mundo tenham depositado as suas esperanças nos comunistas de Moscou e Pequim, por exemplo. Né? E não nos autoproclamados, né, campeões da liberdade do Ocidente. Então, no entanto, aos poucos, a narrativa liberal ela começou a se expandir e, pelo menos em teoria, passou a dar valor às liberdades e aos direitos, né, de todos os seres humanos, sem exceção. Então, à medida que o círculo de liberdades foi se expandindo, a narrativa liberal veio a reconhecer também a importância dos programas de bem-estar social no estilo mais comunista, digamos assim, né? A liberdade não valia muito se não vier acompanhada de algum tipo de rede de segurança social. Então, estados sociais democratas de bem-estar social, né, eles combinaram democracia e direitos humanos com serviços de educação e saúde bancados pelos governos. Então, até mesmo os ultracapitalistas, pessoal, os Estados Unidos, né, por exemplo, eles deram-se conta de que a proteção da liberdade exige ao menos alguns serviços públicos, né, de bem-estar social, por exemplo. Então, crianças morrendo de fome não têm liberdade, né? No início da década de 1990, pensadores e políticos eles declararam o fim da história, né? Eles afirmaram com segurança que todas as grandes questões políticas do passado estavam resolvidas, né? E que o renovado pacote liberal de democracia, direitos humanos, livre mercados e serviços públicos de bem-estar social eram a nossa única opção disponível. E esse pacote ele parecia estar destinado a se espalhar por todo o mundo, né? Superar os obstáculos, apagar as fronteiras nacionais, transformar a humanidade em uma comunidade global e livre, né? Só que a história não chegou ao fim, né, pessoal? A gente sabe muito bem disso. E depois do momento de Francisco Ferdinando, do momento de Hitler, do momento de Che Guevara, encontramos-nos agora no momento de Bolsonaro e Trump. Desta vez, no entanto, a narrativa liberal não enfrenta um oponente ideológico, né, coerente como o imperialismo, como o fascismo ou como o comunismo. O modelo do Trump é muito mais niilista aqui, né? É muito mais a decadência de todos os valores morais. Enquanto todos os grandes movimentos do século XX tinham, né, pelo menos uma visão que abrangia toda a espécie humana, o Trump não oferece nada disso, né? Exatamente o contrário. A mensagem principal dele é o seguinte: não é tarefa dos Estados Unidos formular nem promover qualquer visão global. Da mesma forma, os formuladores e apoiadores do Brexit na Europa dificilmente têm um plano para o futuro do Reino desunido agora, né? Então o futuro da Europa e do mundo está muito além do seu próprio horizonte. A maioria das pessoas que votaram no Trump e no Brexit não rejeitaram o pacote liberal inteiro. Elas perderam a fé principalmente na parte sobre a globalização. Mas elas ainda acreditam na democracia, no livre mercado, nos direitos humanos e também na responsabilidade social. Só que elas acham que essas ideias belas só devem existir até as fronteiras de seus países, né? Essa é a questão hoje. Então, na verdade, essas pessoas elas acreditam que para preservar a liberdade e a prosperidade em Yorkshire ou no Kentucky,
é melhor construir um muro na divisa, né, e adotar políticas não liberais em relação aos estrangeiros. A China, uma superpotência em ascensão, apresenta uma imagem quase invertida disso. Ela é cautelosa na liberalização da sua política doméstica, né, mas adotou uma abordagem muito mais liberal em relação ao resto do mundo. Então, quando se trata de livre mercado e cooperação internacional, o Xi Jinping ele parece ser o verdadeiro sucessor do Obama aqui, e não o Trump ou o Biden, certo? Então, tendo posto o marxismo-leninismo, né, leninismo, na verdade, em segundo plano na China, a China hoje parece estar bem feliz com uma ordem liberal internacional. Então, a emergente Rússia também considera-se uma rival muito mais poderosa da ordem liberal global. Só que, embora ela tenha reconstituído seu poder militar e bélico, ela está ideologicamente falida, né, pessoal? Não há uma narrativa ali. O Putin, certamente ele é popular na Rússia e entre os movimentos de direita por todo o mundo. Mas ainda ele não tem uma visão global que possa atrair espanhóis desempregados, ou brasileiros insatisfeitos, ou até estudantes idealistas dos Estados Unidos, né? Então a Rússia, ela oferece uma alternativa à democracia liberal, mas esse modelo não é uma ideologia política coerente. É uma prática política na qual poucos oligarcas monopolizam a maior parte da riqueza e do poder de um país, e depois usam a mídia para ocultar as atividades e consolidar o seu domínio, né? Então a democracia, ela se baseia no princípio do Lincoln, né? De que é possível enganar todas as pessoas por algum tempo, e algumas pessoas o tempo todo, mas não é possível enganar todas as pessoas o tempo todo. Então, se um governo é corrupto e não melhora a vida das pessoas, em algum momento os cidadãos vão se dar conta disso, né? E vão substituir esse governo. Mas o controle da mídia pelo governo acaba solapando a lógica do Lincoln, porque ele impede que os cidadãos conheçam a realidade. Então, mediante o seu monopólio de mídia, a oligarquia governante pode sempre culpar os outros, né, por suas falhas e desviar a atenção para as ameaças externas do país, né, que sejam essas ameaças reais ou imaginárias. Tá bom, pessoal? Então, quando você vive sobre essa oligarquia, sobre uma oligarquia semelhante a essa, vai sempre haver alguma crise que parece mais importante que as coisas, né, como que as coisas do dia a dia, como um bom sistema de saúde ou uma poluição, né, que esteja fazendo mal às pessoas. Então, se a nação está enfrentando uma invasão externa ou uma diabólica subversão, digamos assim, quem tem tempo para se preocupar com hospitais superlotados ou rios poluídos? Né? Ao fabricar uma torrente interminável de crises, uma oligarquia corrupta pode prolongar o seu domínio indefinidamente, que é o que acontece na Rússia, né? Porém, mesmo que duradouro na prática, esse modelo oligárquico não atrai estrangeiros, né? Diferentemente das outras ideologias que expõem com orgulho a sua visão, né? As oligarquias dominantes, elas não se gabam das suas práticas e tendem a usar outras ideologias como uma cortina de fumaça também. Então, por exemplo, né, a Rússia, ela pretende ser uma democracia, né? A liderança russa proclama lealdade aos valores do nacionalismo russo, do cristianismo ortodoxo, né? E não à oligarquia. Extremistas de direita da França, na Inglaterra também, eles podem confiar na ajuda russa e expressar uma admiração pelo Putin. Mas os eleitores, eles não gostariam de viver num país que copiasse o modelo russo, né? Um país com uma corrupção endêmica, serviços que funcionam, né, mal, sem Estado de Direito, com uma desigualdade assombrosa. Parece até o Brasil, né? Mas enfim. Então, segundo certos parâmetros, a Rússia é um dos países mais desiguais do mundo, né? Com 87% inclusive da riqueza concentrada na mão de 1% mais rico da população. Então, quantos apoiadores do Front Nacional da classe trabalhadora russa gostariam de copiar, da classe trabalhadora francesa, gostariam de copiar essa distribuição de riqueza russa na França, né? É uma pergunta boa.
humanos, eles estão abandonando seus locais de origem, né? E eu já conheci muitas pessoas que queriam se mudar para Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Austrália, né? Conheci até algumas que queriam se mudar para a China, para o Japão, só que eu nunca conheci uma pessoa que quer emigrar para a Rússia, né? Então, quanto ao Islã global, né, o islamismo, ele também atrai principalmente aqueles que nasceram nos seus braços, né? Porque embora seja capaz de seduzir algumas pessoas na Síria e no Iraque, por exemplo, e mesmo os jovens muçulmanos na Alemanha e na Inglaterra, é difícil imaginar uma Grécia ou uma África do Sul, né? Muito menos o Canadá ou a Coreia do Sul, aderindo a um califado global, por exemplo, né? Como solução ali para os seus problemas sociais. Então, para cada jovem muçulmano da Alemanha que foi ao Oriente Médio a fim de viver ali na teocracia muçulmana, provavelmente tem 100 jovens do Oriente Médio que gostariam de fazer o percurso inverso e começar a viver na Alemanha liberal, né? Isso talvez implique que a atual crise de fé que vivemos na narrativa liberal seja menos grave do que as que vieram antes delas. Porque todo liberal levado ao desespero pelos esses acontecimentos mais recentes da política deveria pelo menos simplesmente parar e relembrar coisas muito piores aconteceram em 1918, 1938, 1968, né? Enfim, afinal de contas, o gênero humano ele não abandonará a narrativa liberal, porque a gente não tem alternativa também, tá? As pessoas, elas podem dar um chute raivoso no estômago do sistema, tá? Mas não tendo para onde ir, elas vão voltar. As pessoas, elas podem desistir totalmente de ter uma narrativa global de qualquer tipo e buscar abrigo nas lendas nacionalistas, lendas religiosas, tá? Os movimentos nacionalistas, por exemplo, eles foram um fator político importantíssimo do século XX também. Mas eles careciam ali de uma visão coerente do futuro, né? Para que o mundo não fosse... para um mundo que não fosse apoiar a divisão do globo em estados-nações independentes, né? Então, os nacionalistas indonésios, eles lutaram contra a dominação holandesa. Os nacionalistas vietnamistas queriam um Vietnã livre, né? Mas não havia uma narrativa indonésia ou uma vietnamita para a humanidade como um todo, certo, pessoal? Então, quando chegava a hora de explicar como a Indonésia, o Vietnã e todas as outras nações livres deveriam se relacionar umas com as outras e como os humanos deveriam lidar com os problemas globais, como a ameaça de uma guerra nuclear, por exemplo, os nacionalistas invariavelmente se voltam para ideias liberais ou comunistas. Porém, se tanto o liberalismo quanto o comunismo estão agora desacreditados, talvez eles não deveriam, então, os humanos não deveriam, então, abandonar a ideia de uma narrativa global única e exclusiva, talvez. Afinal, não foram todas essas histórias globais, até mesmo o comunismo, né, produto do imperialismo ocidental? Por que então deveriam os aldeões vietnamitas depositar sua fé em ideias concebidas por um alemão de Trier e um industrial de Manchester, pessoal? Talvez cada país, então, devesse adotar um caminho idiosincrático, né, definido ali pelas suas próprias tradições ancestrais, talvez, sua cultura. Talvez até mesmo os ocidentais devessem dar um descanso nas suas ideias de administrar o mundo, né, e se concentrar nos seus próprios assuntos, né, para variar um pouco. E sem dúvida, é isso que está acontecendo em todo o globo hoje, tá, pessoal? Quando o vácuo deixado pelo liberalismo está sendo, de forma vacilante ainda, preenchido por fantasias nostálgicas de algum passado local adorado, né? Então nós temos o Trump, que associou o chamado para o isolacionismo americano como uma promessa de tornar a América grande novamente, né? Nós tivemos aqui no Brasil também, né? Nós tivemos o Bolsonaro com a promessa de voltar o Brasil para aquela época, segundo ele, de ouro, né, da ditadura. Nós temos agora o Lula, né, que achando que o Brasil está na época do boom de commodities que aconteceu no início dos anos 2000 também, né? Enfim, essas narrativas que prometem voltar para um passado glorioso que nem foi tão glorioso assim, tá? Então, isso é comum de acontecer, né?
quando o liberalismo acaba deixando vácuos, certo? Né? Ou uma narrativa qualquer acaba criando vácuos, né? Então, os partidários do Brexit, por exemplo, eles sonham em fazer da Inglaterra uma potência independente, como se ainda vivessem, talvez, na época da Rainha Vitória, né? Como se o isolamento esplêndido deles fosse uma política viável numa era da internet e de aquecimento global, por exemplo. As elites chinesas, elas redescobriam os seus legados imperiais e confucianos, né, nativos ali, como um suplemento ou mesmo um substituto para a duvidosa ideologia marxista que eles importaram do Ocidente. Na Rússia, a visão oficial do Putin não é uma construção de uma oligarquia corrupta, mas a ressurreição do antigo império tsaísta, né? Um século depois da Revolução Bolchevique, o Putin está prometendo o retorno às glórias do tsaísmo, né? Então, como um governo autocrático, mantido pelo nacionalismo russo e pela fé ortodoxa, que tem o poder se estendendo do Mar Báltico ao Cáucaso, certo, pessoal? Então, sonhos nostálgicos semelhantes a esses, que misturam uma adesão ao nacionalismo com tradições religiosas, sustentam regimes na Índia, na Polônia, na Turquia e em muitos outros países pelo globo, tá? Em nenhum lugar essas fantasias são mais extremistas do que no Oriente Médio, né? Onde os islâmicos querem copiar o sistema estabelecido pelo profeta Maomé na cidade de Medina 1400 anos atrás. Tá? Enquanto os judeus fundamentalistas em Israel superam até mesmo os islâmicos e sonham em retroceder 2.500 anos até os tempos bíblicos, né? Então, membros da coalizão que governa Israel ali, inclusive a gente sabe como que está hoje, uma guerra feroz lá, né? Esses membros de Israel, eles falam abertamente sobre a sua esperança de expandir as fronteiras modernas de Israel, né? Para que coincidam com as fronteiras de Israel da Bíblia, né? Sobre uma reinstituição da lei bíblica e até mesmo sobre reconstrução do antigo templo de Uá, né? O nome hebraico de Deus. Então, no lugar da mesquita de Al-Aqsa, que hoje está lá, né? Em homenagem a Maomé e toda a questão muçulmana. Então, as elites liberais, elas olham horrorizadas para esses desenvolvimentos e esperam que a humanidade volte ao caminho liberal a tempo de impedir um desastre. No seu discurso final das Nações Unidas, seu último discurso em 2016, o Obama, ele advertiu quanto ao retrocesso para um mundo radicalmente dividido e, acima de tudo, em conflito entre fronteiras ancestrais de nação e tribo de raça e religião, né? E, em vez disso, ele também disse, né, os princípios de mercados livres e governança responsável, de democracia e direitos humanos e lei internacional são o fundamento mais firme para o progresso humano neste século. O Obama estava ressaltando com razão que, a despeito das numerosas deficiências do pacote liberal, ele tem um histórico muito melhor do que qualquer alternativa a ele. Então, a maioria dos humanos nunca usufruiu de maior paz e prosperidade do que sob a égide da ordem liberal no início do século XXI, que é a época que nós vivemos hoje, né, pessoal? Isso é um fato. Nunca houve tanta riqueza e bem-estar social. Esse é o fato, né? Então, pela primeira vez na história, doenças infecciosas matam menos do que idade avançada, fome mata menos do que obesidade, violência mata menos do que acidentes. Mas o liberalismo não tem respostas imediatas para os maiores problemas que enfrentamos hoje, né? Que é o colapso ecológico e a disrupção tecnológica. Então, o liberalismo ele se baseia tradicionalmente no crescimento econômico para resolver conflitos sociais e políticos complexos. O liberalismo ele reconciliou o proletariado com a burguesia, pessoal. Os crentes com os ateus, os nativos com os imigrantes, tá? Os europeus com os asiáticos. E por que ele fez isso? Porque ele prometeu a todos uma fatia maior do bolo. Então, com um bolo que estava crescendo constantemente, isso era possível. Contudo, o crescimento econômico não vai salvar o ecossistema global, né? Justamente o contrário. Ele é a causa da crise ecológica. É o nosso avanço que desestabilizou o clima, pessoal. E o crescimento econômico não vai resolver a questão da disrupção tecnológica também.
Porque ele pressupõe a invenção de mais e mais tecnologias disruptivas. Então a narrativa liberal e a lógica do capitalismo de livre mercado estimulam as pessoas a ter grandes expectativas. Durante a parte final do século XX, cada geração, seja em Houston, seja em São Paulo, seja em Xangai, seja em Istambul, ou o cara que for, pessoal, vai usufruiu, na verdade, de uma educação melhor, de serviços de saúde superiores, de maior renda do que as gerações anteriores, né? Qualquer geração anterior. Então, nas décadas que estão por vir, no entanto, devido a uma combinação de disrupção tecnológica e colapso ecológico, as gerações mais jovens vão ter sorte se elas permanecerem nos mesmos patamares que nós. Consequentemente a isso, nos restou a tarefa de criar uma narrativa atualizada para o nosso mundo. Assim como as convulsões da Revolução Industrial deram origem às novas ideologias do século XX, as próximas revoluções na biotecnologia e na tecnologia da informação exigirão novas visões e conceitos. Então as próximas décadas vão ser, provavelmente, caracterizadas por um intenso exame de consciência e pela formulação de novos modelos sociais e políticos no mundo, pessoal. Vai ser o liberalismo capaz de se reinventar mais uma vez, como na esteira das crises das décadas de 30 e 60, e emergir ainda mais forte e atraente? Será que a religião e o nacionalismo tradicionais, vão ser capazes de oferecer as respostas que escapam hoje dos liberais e usar a antiga sabedoria deles para moldar uma visão de mundo atualizada? Ou será que chegou o momento da gente romper totalmente com o nosso passado e criar uma narrativa completamente nova que vá além, não só dos antigos deuses e nações, mas até mesmo dos valores modernos, centrais de liberdade e igualdade? Atualmente, o nosso gênero humano está longe de qualquer consenso sobre isso, pessoal, tá? Quanto a essas questões, Ainda estamos num momento niilista, de uma desilusão, de uma raiva muito grande, de uma vontade de xingar o coleguinho, o amiguinho do lado, E bom, depois da perda da fé das narrativas antigas, agora vem a aceitação de uma nova, Então o que vai vir em seguida? O primeiro passo para nós é baixar o tom das profecias apocalípticas e passar de uma postura de pânico para uma de perplexidade, tá? O pânico é uma forma de prepotência, É uma sensação pretensiosa de que eu sei exatamente para onde o mundo está indo. Como assim o mundo pode ter ido para outro lugar e me deixou em pânico? Então, vamos parar com esse pânico. Beleza? Não importa que o mundo está indo ladeira abaixo, vamos parar o pânico. A perplexidade ela é mais humilde, portanto também mais perspicaz, Porque se você tem vontade de correr pela rua gritando o apocalipse está chegando, tente dizer a si mesmo então. Não é isso. A verdade é que eu não compreendo o que está acontecendo no mundo, tá? Então as nossas próximas aulas vão tentar esclarecer algumas dessas atordoantes novas possibilidades de que nós temos pela frente, no trabalho, na experiência humana, na arte, em vários outros aspectos, tá, pessoal? E como talvez nós deveríamos também proceder a partir disso, Porém, antes da gente explorar essas soluções possíveis para os impasses da humanidade, a gente também precisa ter uma melhor noção do desafio que a tecnologia nos coloca, As revoluções na tecnologia da informação e na biotecnologia ainda estão na sua infância. E é discutível em que medida elas realmente vão ser responsáveis são responsáveis, na verdade, pela atual crise do liberalismo, tá? A maior parte das pessoas em Istambul, em São Petersburgo ou em São Paulo só tem uma noção vaga, se é que tem, do surgimento da inteligência artificial, e do possível impacto dela na sua vida. É certo, no entanto, tá, que as revoluções tecnológicas vão ganhar impulso nas próximas décadas, não vou falar décadas, nos próximos anos, pessoal. Tá? As coisas estão sendo mais rápidas do que a gente imagina, e vão colocar no gênero, na espécie humana, as provações talvez mais difíceis pelas quais já enfrentamos, E qualquer narrativa que busque ganhar a adesão da humanidade vai ser testada, acima de tudo, na sua capacidade de lidar com as revoluções gêmeas na tecnologia da informação e na biotecnologia. Se o liberalismo, o nacionalismo, o Islã ou algum credo novo quiser modelar o mundo em 2050,
ele vai ter não só de desvendar a inteligência artificial, os algoritmos de Big Data e a bioengenharia, como também vai precisar incorporá-los numa nova narrativa nova, né, numa narrativa nova e também significativa. Então, para a gente compreender a natureza desse desafio tecnológico, vai ser melhor a gente começar pelo mercado de trabalho, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Porque, enfim, esse é um tema que eu já venho estudando e pesquisando desde ali de 2014, 2015, 2016, né? Enfim, já conversei com um monte de gente, desde estudiosos, pessoas que têm uma percepção um pouco menor da questão. Enfim, muitas coisas vão acontecer com a gente nos próximos anos, né? Eu achei interessante iniciar aqui com vocês esses temas, sobretudo por causa que nós estamos sentindo efeitos das mudanças climáticas e também estamos sentindo efeitos das revoluções tecnológicas, né? As disrupções sociais que o Instagram, que o TikTok, que a inteligência artificial, né, tá causando são gigantescas, né? Então eu vou trabalhar isso com vocês, eu vou fazer palestras também sobre coisas que complementam. Enfim, pessoal, permaneçam aqui conosco, quero agradecer muito por essa aula. Se puder, comenta aí, dá seu feedback, fala se gostou, se não gostou, fala o que a gente pode melhorar, que assunto que a gente pode trazer. Mas inicialmente a gente vai seguir aqui na nossa aventura pelo futuro da humanidade, que parece às vezes um pouco assombroso, mas também um pouco excitante, tá? Muito obrigado, pessoal, até a próxima e tchau, tchau.